13º e último capítulo. Parecia que o tempo queria mudar para melhor. De fato, a neve molhada, que até então caía em nuvens inteiras, começava pouco a pouco a rarear e por fim quase cessou de todo. O céu ficou visível e aqui e ali umas estrelinhas começaram a cintilar. Estava apenas molhado, lamacento, úmido e abafado, sobretudo para o Sr. Goliadkin, que ademais já tomava fôlego a muito custo. Seu capote ensopado e pesado fazia penetrar em todos os seus membros uma umidade desagradável e morna. Esse peso lhe dobrava os joelhos já fortemente debilitados. Um tremor febril corria como formigas miúdas, ásperas e corrosivas por todo o seu corpo. A prostração fazia escorrer dele um suor frio e malsão, de sorte que o Sr. Goliadkin já se esquecera de pronunciar, a cada momento oportuno e com aquela firmeza peculiar, sua frase predileta. Vai ver que, apesar de tudo, a coisa dará um jeito de pegar na certa e se resolverá para melhor. Aliás, por enquanto, isso tudo ainda não é nada. Acrescentou o nosso forte e nunca desanimado herói, enxugando no rosto uma gota de água fria, que para todos os lados, junto a outras, escorriam da aba do seu chapéu redondo, que de tão encharcado já não segurava a água. Acrescentando que isso ainda não era nada, nosso herói fez menção de sentar-se num tronco de árvore bastante grosso, largado junto de uma pilha de lenha no pátio de Yusuf Ivanovitch. É claro que já não era mais o caso de pensar em serenatas espanholas, nem em escadas forradas de seda, mas era preciso pensar num cantinho que, mesmo não sendo de todo aquecido, fosse, contudo, aconchegante e escondido. Sentia-se fortemente tentado, diga-se de passagem, por aquele cantinho do saguão do apartamento de Yusuf Ivanovitch, onde, ainda antes, quase no início dessa verídica história, nosso herói aguentara suas 2 horas postado entre um armário e velhos biombos, no meio de detritos inúteis, trastes e trapos de toda espécie. Acontece que agora o Sr. Goliadkin já aguardava havia 2 horas inteiras, em pé, no pátio de Yusuf Ivanovitch. Mas no tocante ao antigo cantinho, aquecido e aconchegante, desta feita havia certos inconvenientes, que antes não existiam. O primeiro deles era a probabilidade de que, a essa altura, aquele lugar tivesse sido observado e houvessem tomado algumas medidas para protegê-lo, depois daquela história do último baile, na casa de Yusuf Ivanovitch. O segundo era que ele devia esperar o sinal combinado com Clara Yusufyevna. Por que devia haver sem falta esse sinal combinado? Porque sempre se fez assim, e sabe como é? Não começou conosco, nem conosco terminará. Assim o Sr. Goliadkin lembrou-se a propósito e de passagem de um romance qualquer que lera havia muito tempo, no qual a heroína dera o sinal combinado a Alfred, numa circunstância absolutamente semelhante, prendendo na janela uma fita cor-de-rosa. Mas agora, de noite, e ainda no clima de Petersburgo, conhecido por sua umidade e instabilidade, a fita cor-de-rosa não podia ser usada. Em uma palavra, era totalmente inviável. Não, agora não é o caso de escadas forradas de seda, pensou o nosso herói. E é melhor eu ficar por aqui isolado e às escondidas. Por exemplo, eu vou ficar nesse canto. E escolheu um lugarzinho no pátio bem diante das janelas, atrás de uma pilha de lenha. É claro, pelo pátio passava muita gente estranha, boleeiros, cocheiros. Além disso, estrondeavam rodas de carroça, bufavam cavalos e etc. Mas ainda assim, o lugar era confortável. Não se sabe se iriam notá-lo ou se não iriam. O fato é que agora, pelo menos havia a vantagem de que, de certa forma, a coisa transcorria às escondidas.
e ninguém via o Sr. Goliardiquim, enquanto ele podia ver todo mundo. As janelas estavam intensamente iluminadas. Havia alguma reunião solene em casa de Eusuf Ivanovitch. Aliás, ainda não se ouvia música. Quer dizer então que não é um baile? As visitas ocorreram por algum outro motivo. Pensou, meio pasmo, o nosso herói. Mas será hoje? Passou-lhe de relance pela cabeça. Será que errei a data? É possível, tudo é possível. A coisa é assim, tudo é possível. É até possível que a carta tenha sido escrita ontem, mas não chegou às minhas mãos. Que Pietruchka esteja metido nisso, aquele velhaco de uma figa. Ou terá sido escrita amanhã. Quer dizer que devia fazer tudo amanhã, quer dizer, esperar com a carruagem. Nisso, nosso herói gelou de vez e meteu a mão no bolso à procura da carta para se certificar. Mas, para sua surpresa, a carta não estava no bolso. Como é que pode? Onde foi que a deixei? Quer dizer, então, que a perdi? Era só o que faltava. Bem, se agora ela cair em mãos hostis... Sim, é possível que já tenha caído. Deus, o que vai acontecer depois disso? Vai ser uma coisa... Ai, odioso destino meu... Aqui o Sr. Goliardiquim tremeu feito vara verde ao pensar que seu indigno gêmeo, ao atirar o capote em cima dele, pudesse ter tido exatamente o objetivo de apoderar-se da carta, que conseguira de algum modo farejar através dos inimigos do Sr. Goliardiquim. Foi para isso que ele a interceptou. E a prova, ora? Que prova? Depois que o nosso herói teve o primeiro acesso e pasmou de horror, o sangue precipitou-se para sua cabeça. Gemendo e rangendo os dentes, ele pôs as mãos na cabeça quente. Arriou em seu tronco de árvore e começou a pensar em algo. Mas, de certa forma, as ideias não se coadunavam em sua cabeça. Entreviam-se uns rostos, alguns acontecimentos há muito tempo esquecidos. Tudo isso vinha-lhe à lembrança, ora vagos, ora nítidos, insinuavam-se pensamentos em sua cabeça e certos motivos de certas canções tolas. A angústia era contranatural. Meu Deus, pensou nosso herói, voltando um pouco a si, reprimindo no peito um pranto surdo. Dá-me firmeza de espírito na profundidade sem fim de minhas desgraças. De que estou aniquilado, totalmente perdido, não há mais nenhuma dúvida. E tudo isso está na ordem das coisas, porque não pode ser de nenhum outro modo. Em primeiro lugar, perdi o emprego. Fatalmente perdi, de modo algum deixaria de perdê-lo. Bem, suponhamos que a coisa se arranje de algum jeito lá na repartição. Meu dinheirinho, é de supor, dará para um começo. Preciso arranjar outro apartamento, uns móveizinhos. Para começar, Pietruchka não vai morar comigo. Posso passar sem um velhaco, sem outras pessoas na casa. E está bem. Vou entrar e sair quando me der na telha. E Pietruchka não vai rosnar que cheguei tarde. Eis como vai ser a coisa, porque é bom não ter outras pessoas. Pois bem, suponhamos que tudo seja bom. No entanto, por que nunca falo do que importa? De nada que importa. Nisso, o pensamento sobre a situação presente mais uma vez iluminou a memória do Sr. Goliardiquim, e ele olhou ao redor. Ah, Senhor, meu Deus, o que é que estou falando agora? Será que vai querer partir logo, meu senhor? Ah, falou uma voz ao lado do Sr. Goliardiquim. Foi a voz que disse isso. Nosso herói estremeceu, mas diante dele estava o seu cocheiro, também encharcado até os ossos e tiritando de frio,
que por impaciência e falta do que fazer, resolveram dar um pulinho até onde estava o senhor Goliardiquim, atrás da pilha de lenha. Eu, meu amigo, estou mais ou menos, meu amigo. Vou em breve, muito em breve. Mas fica aí esperando. O cocheiro saiu resmungando. Por que ele está resmungando? Pensava entre lágrimas o senhor Goliardiquim. Ora, eu contratei por uma noite, ora pois. Nesse momento estou no meu direito. Assim é a coisa. Por uma noite eu contratei. Chega de conversa. Ainda que fiques aí parado, dá no mesmo. Tudo está no meu direito. É meu direito partir, meu direito não partir. E se estou aqui atrás da pilha de lenha, isso não tem nenhuma importância. E não podes te atrever a dizer nada. Pois é, o patrão gosta de ficar postado atrás da pilha de lenha. Pois então ele está atrás da pilha de lenha. E não está machucando a honra de ninguém. Assim é a coisa. Assim é a coisa, minha senhora, se quer saber. Mas quanto a morar numa cabana, minha senhora, sabe como é? Em nossa época não dá. Assim é a coisa. Sem uma boa educação em nosso século industrial, minha senhora, não dá. Neste momento, a senhora mesma é um exemplo nefasto disso. Seria preciso trabalhar como chefe de seção e morar numa cabana à beira-mar. Em primeiro lugar, minha senhora, à beira-mar não há chefes de seção. E em segundo, para nós dois, é impossível arranjar o tal chefe de seção. Porque suponhamos, a título de exemplo, apareço por lá, faço a solicitação, pois é. Sabe como é? Preciso ser chefe de seção, pois é. E também de proteção contra o inimigo. Mas responderão a senhora, sabe como é? Essa coisa, chefes de seção há muitos. Mas aqui a senhora não está na casa da emigrante Falbalá, onde aprendeu a boa educação, da qual a senhora mesma é um exemplo nefasto. Boa educação, senhora, significa ficar em casa, respeitar o pai, e não pensar em namorados antes do tempo. Namorados, senhora, vão aparecer oportunamente. Assim é a coisa. É claro, diferentes talentos precisam, sem dúvida, ter alguma habilidade. Vez por outra, tocar um pouco de piano, falar francês, conhecer história, geografia, catecismo, aritmética, assim é a coisa. Não precisa de mais nada. Além disso, nada precisa. Além disso, você precisa cozinhar, isso sim, cozinhar deve forçosamente fazer parte da competência de qualquer moça nobre, entende? Mas o que se vê aqui? Em primeiro lugar, minha beldade, minha cara senhora, não a deixarão sair, mandarão persegui-la e depois a levarão para um convento metida num hábito. Então, minha senhora, então, o que ordenará que eu faça? Me ordenará, minha senhora, que eu, exemplo de outros romances tolos, vá ao monte mais próximo e lá me consuma em lágrimas, contemplando as frias paredes de sua prisão, e acabe morrendo, segundo o costume de alguns detestáveis poetas e romancistas alemães, minha senhora. É isso! Ora, em primeiro lugar, permita-me dizer, como amigo, que não é assim que se fazem as coisas. E em segundo, que a senhora e também os seus pais mereciam uma boa coça por lhe terem dado livros franceses para ler. Porque coisa boa, livros franceses não ensinam, é verdade, sem dúvida. Nele existe um inferno pernicioso, esses livros franceses, minha senhora. Não deveria ter lidos. Deixe-me perguntar, a senhora pensa que, veja só, a gente foge impunemente e basta? Pois bem, é para nós dois uma cabana à beira-mar. Então começarão os nossos arrulhos, as conversas sobre sentimentos vários, e assim passaremos a vida inteira fartos e felizes. Sim, depois virá o pintinho, e depois nós pegaremos, e pois bem, nosso pai e conselheiro de estado, Alsuf Ivanovich. Sabe como é? Nasceu nosso pintinho, então, nosso senhor, aproveite este ensejo, retire sua maldição e abençoe o casal, pode ser? Não, minha senhora,
Torno a dizer que não é assim que se faz as coisas. E para começar, não vai haver arrulhos. Não alimente esperança. Hoje em dia, minha senhora, o marido é o senhor. E uma esposa bem educada deve satisfazê-lo em tudo. Quanto a denguices, minhas senhoras, não agradam hoje em dia, em nosso século industrial. Sabe como é? Já se foi o tempo de Jean-Jacques Rousseau. O marido, em nossos dias, por exemplo, chega faminto do trabalho. Queridinha, dizem eles. Diz ele. Queridinha, será que há alguma coisa para beliscar? Um golezinho de vodka? Um pouquinho de arenque? Porque na ocasião a senhora deve estar com o golezinho de vodka e arenque já prontos, minha senhora. O marido comerá com apetite, mas nem olhará para a senhora. E dirá: vá para a cozinha, minha gatinha, e cuide do jantar. E uma vezinha por semana, quando muito, lhe dará um beijo. E assim mesmo com indiferença. Eis como é a coisa do nosso jeito, minha senhora. E ele ainda o dirá com indiferença. Eis como será a coisa se passarmos dessa maneira, se o assunto chegou a um ponto em que teremos de passar, de algum modo, ao exame da questão. Bem, qual é meu papel nisso? Por que me envolveu nos seus caprichos, minha senhora? Sabe como é? O senhor é um benfeitor que sofre por mim. E que meu coração quer de todas as maneiras, etc. Em primeiro lugar, minha senhora, não sirvo para a senhora mesmo sabe, não sou mestre em galanteios, não gosto de dizer essas inebriantes futilidades de mulher, não gosto de celadons, abre parêntese, amante delicado e derretido, referência ao personagem do romance pastoral L'Astre de Honoré d'Orphée, 1568-1625. Na verdade, é o romance pastoral L'Astre de Honoré d'Orphée. Esse é o autor. Nota do tradutor, fecha parêntese. E confesso não sei fazer figura. Fanfarrice, falso pudor, não encontrará em mim. E aqui lhe faço esta confissão com toda sinceridade. Pois é assim, é a coisa. Só sou dotado de um caráter franco e direto e de bom senso. Não sou dado a intrigas. Sabe como é? Não sou um intrigante e disso me orgulho. Assim é a coisa. Ha! Ando sem máscaras entre pessoas de bem. E para lhe dizer tudo. De repente o senhor Goliardi que estremeceu. A barba ruiva e empapada do seu cocheiro tornou-lhe a aparecer atrás da pilha de lenha. E aqui nós paramos este capítulo. Continuaremos em seguida na próxima parte com o último capítulo de O Duplo.